Renato, esse pode ser esse final de mês, né? Como você gosta de chamar, que é o agosto. Como é que é? O agosto sangrento? Agosto Que vai. sangrento. Agosto sangrento. É isso. Esse mês pode ser também decisivo para saber quem vai ter mais tranquilidade até o final do brasileiro. Porque se Palmeiras, Botafogo e Flamengo definirem aí, alguém vai ter que cair, né? Porque Palmeiras e Flamengo disputando a Copa do Brasil, Botafogo e Palmeiras disputando o brasileiro, desculpa, a Libertadores, pode ser bom, entre muitas aspas, para alguém no Campeonato Brasileiro, porque aí fica mais tranquilo de calendário, né, para treinar, para se preparar e descansar, pensando no Campeonato Brasileiro. O prêmio de consolação para quem for eliminado na Copa do Brasil ou na Libertadores é ter um calendário mais tranquilo, um calendário mais capaz de você não exaurir os seus jogadores, mas que ninguém quer esse prêmio, na verdade, né? O único que pode sair com o prêmio dobrado é o Palmeiras, né? O Palmeiras pode ser eliminado na Copa do Brasil pelo Flamengo e na Libertadores pelo Botafogo. E aí, cuidado com ele no brasileiro, né? Porque ele aí vai ficar totalmente focado no brasileiro. Mas pode ser que, no final das contas, todo mundo continue com alguma coisa, né? O Palmeiras pode continuar na Copa do Brasil, o Flamengo na Libertadores, o Botafogo na Libertadores. Eu acho muito pouco provável que um time caia de tudo. Aliás, o único. Quer dizer, o Botafogo também pode cair, todos podem cair de tudo, né? Mas se, por exemplo, se o Palmeiras não cair, o Botafogo cai, e vice-versa. Não dá para todo mundo continuar. Vai ser sangrento, o agosto vai ser sangrento. Eu só acho o seguinte, é que nessa hora me dá uma saudade daquele velhinho de cabelo branco, sabe? Aquele que o nego chamava de Mister, porque essa era a hora que ele dizia assim, poupar? Opa! Os caras não jogam terça, não jogam quinta, não jogam sexta, vão poupar por quê? Vão todos jogar. E ganhava tudo, né? Então a gente vê agora o Tite botar um time reserva inteiro para jogar contra o São Paulo, perder do São Paulo, perdeu até de pouco, pelo que não jogou, e vai ficar essa coisa, não sei. Eu estou muito curioso para ver, porque tem 2 jogos importantíssimos do Campeonato Brasileiro que vão ser disputados no meio desse agosto sangrento, que são Flamengo e Palmeiras pelo Brasileiro e Flamengo e Botafogo também pelo Brasileiro. Mas entre jogos da Libertadores e da Copa do Brasil, como é que esses times vão jogar? Será que Flamengo, Palmeiras e Botafogo vão poupar nos jogos que são confronto direto contra os seus principais adversários no título brasileiro? Eu não sei. Aí é que eu digo, aí me dá uma saudade do Mister. Mister Jorge Jesus. Você ia botar todo mundo para jogar toda hora e se bobeasse, ganhava tudo. Tem uma galera, o torcedor do Flamengo, que tem uma saudade que nunca acaba do Jorge Jesus. Alice, o Rodrigo mandou um superchat pra gente aqui, falando, tem São Paulinos exaltando a partida do São Paulo como a melhor do ano, esquecendo que o time do Fla foi, na maioria do tempo, completamente reserva. O Tite depois deu uma coletiva dizendo que é inviável jogar sem poupar, que não tem muito o que fazer. Eu acho que vários treinadores estão nesse mesmo dilema. É a saída mesmo? Vai ter que priorizar alguma competição? Não vai ter muito jeito se não priorizar e entender qual é a sua preferida para disputar no ano, de fato? Olha, Luísa, nesse agosto sangrento, para usar a expressão do Renato, eu acho inevitável. E o que está acontecendo é que assim, a natureza está poupando, né? Os jogadores estão começando a sentir vários clubes sofrendo muito com lesão. Então, em alguns casos, tem clubes poupando por opção, né? Opção técnica, os jogadores estão bem, mas eu vou poupar para ele não estourar. Outros estão poupando porque os jogadores estão perto de estourar, e outros não têm esses jogadores à disposição porque os jogadores estão se lesionando, né? E você, na maioria das vezes, jogar 100%, né? Se você jogar 3 competições ao mesmo tempo, com jogos de muita demanda física e emocional, o time começa a estourar. Então, eu acho natural começar a fazer essas decisões. Né? E o Flamengo vai jogar com o São Paulo no Morumbi, é um confronto muito difícil fora de casa, em que uma derrota não seria um resultado absurdo, mesmo jogando com o time titular, seria mais improvável, de fato. O São Paulo é um time tecnicamente inferior ao Flamengo titular, mas começa a precisar decidir. Né? Mas aí é claro que vem o risco. O Palmeiras poupou contra o Vitória em casa, porque era um jogo que parecia uma barbada, mesmo com o time reserva, e o time reserva jogou muito mal, e perdeu dentro da sua casa, né? Uma invencibilidade muito longa. Então, começa a ser uma decisão difícil, meio que uma matemática, um xadrez que os treinadores precisam jogar,
até justamente por isso que eu falei, porque com algumas ausências forçadas, é mais difícil ainda a decisão de poupar, né? Porque você já não está com o seu time titular, nem que você queira. Então, isso acaba pesando muito, mas eu acho que é uma coisa, é uma fase, né? Vai ser atravessar esse mês e ver o que aconteceu do outro lado. Quem tiver vivo nas 3 competições em setembro, aí começa a avaliar o que precisa fazer. Né? Quem já tiver caído, provavelmente vai precisar poupar menos, mas nesse momento, em agosto, é praticamente impossível jogar com o time titular, até porque, como eu mencionei, não é só o desgaste físico, é o desgaste emocional. Toda vez que você joga uma partida eliminatória, isso exige muito dos jogadores, um nível de concentração que é diferente de um jogo normal de campeonato de ponto corrido. Então, é isso, né? O Palmeiras, por exemplo, enfrenta o Flamengo, né, 3 vezes numa sequência de tempo muito curta, como é que faz? Né? Poupa onde? Né? Ou joga com o time titular com todo mundo? É muito difícil. E aí os times que têm elencos um pouco mais robustos vão sobrevivendo com menos sofrimento. Né? O próprio Botafogo, né, perdeu jogadores importantes por lesão e continua muito bem obrigado. Essa é a hora que o investimento começa a dar retorno, porque quem já está aí de calça curta, até vai para atravessar esse mês, vai ser muito sofrido. Casão, o Corinthians, o Alex Santana teve lesão confirmada, né? Mas o Corinthians agora está atrás do Thales Magno. Claro que eu queria entender se você acha que essa contratação pode ser uma ajuda para o Corinthians, um reforço ideal assim nesse momento para cumprir ali uma ausência que o time tenha, ou se você acredita que ainda falta muito para o Corinthians se ajeitar da forma como é necessário nesse momento. Nossa, falta muito para o Corinthians se ajeitar como é necessário. O Corinthians está jogando o Campeonato Brasileiro para fugir do rebaixamento. Mais nada do que isso. Nós já estamos no segundo turno e o Corinthians está na zona de rebaixamento. Passou o primeiro turno inteiro ali na zona de rebaixamento. Saiu 2 rodadinhas, já voltou. Então, o campeonato do Corinthians é esse. Tem que pôr na cabeça, o campeonato do Corinthians é esse. Só para comparar com o que vocês estavam falando de Botafogo, Flamengo, agosto sangrento, o Corinthians, se ele passar na Copa na Sul-Americana e na Copa do Brasil, ele cai no Brasileiro. O Corinthians não tem elenco para jogar 3 competições. O Corinthians não tem. Não é o número de elenco. Não tem qualidade de elenco para jogar 3 competições. O Corinthians não pode poupar em nada. Se quiser ir adiante em alguma coisa, se o time titular do Corinthians está na zona de rebaixamento e não ganha de um time com 8, né? Estou falando na linha, né? 10 na linha, o Corinthians tinha 10 na linha, o Juventude 8. O time titular não consegue vencer o Juventude. Qual é o time reserva? Vai poupar quem? Eu fico até assustado de pensar num time do Corinthians poupado, né, em qualquer competição. É assustador pensar isso. O Corinthians é assim, o elenco é fraco tecnicamente. O Corinthians não tem um centroavante que faça gols, não tem um centroavante técnico. É ruim com o Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto tem problema de fundamentos, mas ele luta, corre, né, briga, enfim. Erra pra cacete, faz falta na defesa pra caramba, mas ele é um cara lutador. Tecnicamente, não falta muita coisa pra ele. Não aprendeu nos fundamentos, não tem como aprender mais. Agora, quando entra o Pedro Raul no time, assim, eu vi o jogo ontem e falei, não dá pra acreditar. Como que o Corinthians contratou, gastou uma nota e paga uma nota o jogador que é terceiro reserva agora, porque não jogou o Yuri Alberto, não entrou o Pedro Raul, jogou o Giovani, garoto. Depois entrou o Pedro Raul. Então o Corinthians, além de ter contratado mal, ter feito um elenco péssimo, ele inflacionou a folha de pagamento, porque agora qualquer jogador que chegar no Corinthians, ele vai olhar a folha de pagamento, Pedro Raul, sei lá, 800 mil. Coronado, que não jogou em nenhuma liga importante, nenhum time importante, ganha 2 milhões. O cara que vem do time do meio da tabela da Espanha, ele vai querer ganhar 3. Né? O Corinthians inflacionou a folha de pagamento. O Corinthians entrou numa estrada, olha, sinceramente, tá difícil de ver essa luz acender nesse túnel aí. Então, cara, eu não sei. O Thales Magno foi um ótimo jogador quando surgiu no Vasco, jogou bem, tinha algumas coisas interessantes, mas depois também não explodiu muito assim no Vasco, foi pro Grupo City, foi para os Estados Unidos,
Não tá jogando faz uns 4, 5 meses que não joga e tá voltando pro Corinthians. Ele não é o jogador que vai chegar no Corinthians e vai começar a fazer gols, porque ele também não é de fazer gols. Ele é um jogador de movimentação, joga pelo lado, joga por dentro, é técnico. Vai aumentar a qualidade técnica do elenco do Corinthians? Óbvio que vai aumentar. Qualquer jogador que o Corinthians comprar, que é mais ou menos, vai melhorar o nível técnico do elenco, porque é muito fraco. Mas eu não sei se é ele sozinho que vai resolver o problema. Vai melhorar com o Thales Magno? Vai. Mas se não tiver um centroavante que faça gols, vai ficar batendo na cara da parede o campeonato todo. O Corinthians não consegue fazer gol. O Corinthians não consegue fazer gol. E toma gol, né? Pois é, tomar gol, não dá para reclamar que todo time toma gol. O problema é que os outros fazem gols e o Corinthians não faz. Não faz. Não tem um centroavante que faça gols. Se não contratar um cara para isso, e não estou falando de contratar o Firmino, sabe? Ou qualquer cara super famoso. Não é O Corinthians não está precisando de jogador famoso. O Corinthians está precisando de jogador guerreiro. Porque a luta é para fugir do rebaixamento. Então você tem jogador guerreiro. Cara de área, guerreiro, brigador, que vai lutar e que saiba fazer gol. Eu tenho até um exemplo há muito tempo atrás, aqui no próprio programa, eu vou repetir o exemplo. O Corinthians precisava de um centroavante como o Veguete. É esse tipo de centroavante que o Corinthians precisa. Que faz gol, que luta, que não é bom tecnicamente, mas dentro da área, se a bola sobrar, o cara faz gol. E faz gols até bonitos. Né? Faz gols. O Corinthians não tem um centroavante como o Veguete, por exemplo. É só um exemplo, tá? Não é que o Corinthians precisa contratar o Veguete, até porque não pode mais. Eu estou dando um exemplo que o Corinthians não precisa do Ronaldo Fenômeno. É isso que eu quero dizer. O Corinthians não precisa do Haaland. O Corinthians precisa de um cara que lute dentro da área, brigue dentro da área e que faça 5 gols, pelo menos. 5, 6. O Corinthians não tem um que faça isso. A diretoria tinha muito esse pensamento de contratar um super nome. O Gabigol era, em algum momento, esse cara. Pode voltar a ser também no final do ano. A gente não sabe como é que vai ser isso. Alice, te agrada o nome do Thales Magno? Você acha que pode ser uma boa solução para um dos vários problemas que o Corinthians tem nesse momento? Olha, eu não acho que é o salvador da pátria, né? Por muitas das razões que o Casão colocou. Né? E o Corinthians precisa, como a gente também já falou várias vezes aqui, entender qual é o seu lugar hoje no mercado, o seu lugar financeiro e o seu lugar na tabela. Né? Pelo que o Corinthians está brigando hoje. Né? E acho que não é de hoje. Realmente é se manter na Série A. O Thales Magno é o cara que tem esse perfil, o Pedro Raul era o cara que tinha esse perfil. Né? O investimento que o Corinthians faz parece alto para o retorno que está tendo. Né? Então, acho muito difícil que seja o jogador que vai chegar, que seja assim, o que o Thiago Silva está sendo para o Fluminense, que é o cara que é um ponto de referência, estou comparando duas coisas muito distantes, mas estou dizendo assim, o cara que pode ser esse ponto de virada. Não me parece ser, mas até aí o Corinthians também não tem dinheiro para contratar um cara que pudesse ser essa figura, e certamente precisa de jogadores que entendam que, assim, a briga não é pela glória, né? Ou então que, assim, qual é a glória? A glória é ficar na Série A. E isso é muito difícil dentro de clubes do tamanho do Corinthians, né? Porque você vai sem o glamour da busca pelo título, mas com toda a pressão de ser um dos maiores clubes do país e ter torcida que invade CT, né, ter estádio lotado com cobrança é muito difícil, né, com uma cobertura imensa da imprensa sobre a crise que o clube passa. Então, não sei, assim, fico muito cética porque o histórico recente de contratações do Corinthians, em sua maioria, é bem ruim. Né? Então, assim, não boto muita fé nesse momento pelas evidências empíricas no scouting do Corinthians, mas vamos ver se pode ser esse jogador, e aí, como você falou, né, tem a lesão do Alexandre confirmado, o Corinthians começa a ficar com poucas peças, no momento em que precisar poupar, não tem muito o que fazer. Então, entendo que precisa se reforçar, mas é isso, um clube que escolhe boleto para pagar também se reforça como? Né? Esse é o grande dilema do Corinthians daqui até o final do campeonato, como resolver os seus problemas sem se afundar numa crise financeira ainda maior. Renato, o Corinthians também saiu na bronca com a arbitragem ali, o Fabinho Soldado reclamou, foi da entrevista também,
questionando os critérios do VAR. A arbitragem, cada rodada, ela desagrada mais gente também, né? Toda semana tem algum dirigente reclamando de arbitragem. Você acha que as reclamações são justas do Corinthians nesse jogo? Ô, Luiz, o que eu acho é que a arbitragem virou uma grande muleta para todos os dirigentes e jogadores. Ela é uma muleta. Qualquer coisa agora você justifica com a arbitragem. O Corinthians não está jogando bola. Pode até haver um erro ou outro aqui, mas não é isso que vai fazer o Corinthians escapar. O Corinthians tem que começar a jogar bola e precisa de jogador. É o que o Casagrande falou. O Pedro Raul agora, Casão, vai ter menos chance ainda, porque o Ramon Dias já conhece o Pedro Raul do Vasco. Eu duvido que o Corinthians contratasse o Pedro Raul se o Ramon Dias já fosse o treinador. O Pedro Raul, eu falei aqui, é um caneludo, é um bonde, faz um gol de vez em quando, mas, sabe, não é jogador para time grande. Não é jogador para time grande. No Vasco mesmo ele foi um fiasco. Agora, o scout do Corinthians é uma coisa de maluco, né? Ele contrata esse Coronado, é um caso exemplar. O cara nunca jogou numa liga importante, está ganhando 2 milhões no Corinthians, nem titular consegue ser. Então eu acho a situação do Corinthians muito complicada. Claro, se o Thales Magno vier e fizer alguns gols e ajudar, ele é um jogador talentoso, não é nada de excepcional, mas é melhor do que os que estão lá. Pode dar uma melhoradinha, mas é uma situação muito complicada, porque o clube vive uma situação muito complicada. Quando o clube vive uma situação muito complicada, é difícil que o time não seja contaminado por isso. Por mais que o Ramon Dias tente isolar o futebol, blindar o futebol, como se gosta de dizer agora, isso não acontece 100%. Eu acho que o Corinthians é o grande com maior possibilidade de cair. Pode ser que escape, como o Ramon Dias tirou o Vasco na última rodada, mas vai passar o campeonato inteiro brigando lá embaixo. Brigando lá embaixo, porque o time é fraco. O time titular eu nem acho fraco, embora falte um goleador. Mas o elenco, de uma maneira geral, é fraco. Não vai aguentar esse padrão, entendeu? E o Corinthians compra sem poder comprar, compra sem dinheiro. Resultado, daqui a pouco já está devendo direito de imagem e outras coisas mais a esses mesmos jogadores. Qual é a motivação de um jogador que chega lá no final do mês, vai olhar a conta dele e o dinheiro não entrou? Não pode ser a mesma. Aí o dirigente vai lá, conta que vai cair daqui a 15 dias, daqui a 15 dias o cara vai lá, olha de novo, não caiu. Complicado, a situação do Corinthians é muito complicada e vai bem além do time do Corinthians. O maior problema, a cena que eu vi aqui, todos nós vimos, né? Do Augusto Melo, mostrando o celular dele para os chefes de torcida, para mostrar a conversa dele com o cara. Gente, pelo amor de Deus, e a que ponto chegou o Corinthians? O presidente do Corinthians tem que mostrar a troca de mensagens dele com um possível patrocinador para os chefes da torcida que invadiram o gabinete. A chance de não dar certo é gigantesca. Posso falar uma coisa, Luísa, rapidinho? Pode, claro. Olha só, o Corinthians jogou com 10 contra 8 o segundo tempo todo. O que o VAR tem a ver com isso? É verdade. Pode ter errado, o VAR pode ter errado. Os caras podem reclamar. Pô, ele errou. 10 contra 8. Não conseguiu fazer o segundo gol. Ah, gente, pelo amor de Deus, deixa o VAR lá, quieto, juiz quieto, que eles erram todo jogo para todo mundo, só que eles erram quando tá 11 contra 10, 11 contra 11. O Corinthians tinha 10 contra 8. 8. Você pega um campo de futebol, põe 8 caras aqui. E você pega e põe 10 aqui. Você vai ver quanto espaço tem para esse time que tem 10 criar alguma coisa. O goleiro adversário que joga com 8 caras na linha, ele tem que ser, cara, o Cássio num dia maravilhoso. Não. O goleiro do Juventude pegou as bolas que tinham que pegar, não teve nada de pressão, não teve chute cara a cara, não teve tabela, não teve bombardeio, não teve nada. Então não pode reclamar de nada, né? Vai dentro do vestiário e reclama dos caras. Meu, vocês estão com 10. Vocês têm 2 jogadores a mais, vocês não chutam no gol, não conseguem criar uma bola, uma jogada. São os 10 que estavam em campo, mais o treinador, que tem que responder. Não é o VAR. Nesse caso específico, eu defendo o VAR. Qual?